Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana, né? Esse é o programa de segunda-feira. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa segunda, dia 25 de abril. Um dia um pouco mais brando, né? Comparado à correria que a gente costuma ter no final de semana. Mas, felizmente, ainda sobrou alguns jogos interessantes para a gente assistir. Não sei você, nos seus métodos de trabalho, provavelmente você também deve ter algum jogo interessante para hoje. Eu vou comentar sobre esse jogo que está aí na tela, Série A italiana, tem jogo da Série A também do Brasileirão, Superliga Turca, tem Primeira Liga de Portugal com jogos bem importantes e também tem Premier League e a Premier League russa, né? As duas Premier Leagues aqui que vocês estão vendo, da Rússia e da Inglaterra, tá bom? Como sempre, de início já convido você a participar do sorteio diário que a gente tem aqui no nosso programa Bom Dia Mercado com a parceria da Betfair, minha parceira. Hoje tem promoção de supercotação, já vou falar com vocês. E também, óbvio, se você se lembrar e puder, se inscrever nesse canal e deixar o like no vídeo que ajuda demais para a gente atingir essa galera nova que está começando e para que ela receba uma mensagem mais realista nesse início de caminhada. Tá bom? Como sempre, se você não entender nenhum termo que eu falar aqui, você provavelmente precisa fazer o meu curso gratuito de trade que está aqui embaixo, ou você pesquisa o meu nome, telborges.com. Você vai encontrar, faça que é gratuito e é bom, e eu garanto. Tá bom? Então vamos começar? Sassuolo e Juventus, vocês não estão vendo a cotação aí, mas a Juventus está com uma odd de 1,80, o Sassuolo está com uma odd de 4,20, tá? O Sassuolo, ele tem uma fama de ser uma espécie de Robin Hood, né? Ele rouba dos ricos e dá para os pobres, ou ele tira dos ricos e dá para os pobres, né? Costuma ser assim ao longo dessas últimas 4 temporadas aí do Sassuolo. Não é uma equipe que costuma brigar por vagas na Europa, não consegue chegar em competições europeias, mas é uma equipe que dá muito trabalho para os grandes, né? Se a gente pegar os últimos jogos da Juventus com o Sassuolo, a gente tem aqui a Juventus no jogo de ida vencendo por 2-1, o Sassuolo no último jogo da temporada passada vencendo a Juventus por 2-1 e a Juve vencendo o Sassuolo por 3-1 no jogo de ida, né? A gente teve dois resultados muito bons aqui que deu uma alavancagem muito boa em 2020 e 2019, que foi um 3-3 e um outro 2-2 aqui na casa da Juventus, né? Então é uma situação. Eu lembro que aqui até o Cristiano Ronaldo acho que estava jogando ainda na Juve. O Sassuolo é um time muito chato. Se a gente pegar os últimos jogos do Sassuolo, vai ficar ainda mais claro. Vocês não estão vendo tudo aí, porque meu monitor ele tá maior. Inclusive, vocês pediram para ver como é que tá o meu setup. Deixa eu ver se eu consigo colocar eles aqui para vocês. Eu tô com uma foto dele aqui, mas eu coloquei lá no Instagram. Eu acho que vocês vão conseguir ver. Mas deixa eu ver se eu consigo colocar uma foto aqui para vocês verem. Ah, será que é essa aqui? Não é. Eu vou tentar. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar já o meu monitor. Hum, será que eu consigo colocar aqui o monitor? Espera aí. Captura de tela. Criar uma nova captura de tela. Monitor. Será que é esse aqui? Não, esse aqui é da Betfair. Esse aqui? Eu acho que é esse. Captura de janela, talvez? Acho que eu não vou conseguir, hein? Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Vocês pesquisam ali, ó, Cariocatel. Porque aqui já tá tudo montado. Eu não entendo muito dessas coisas de tecnologia. Eu acho que eu não consigo. Deixa eu ver se aqui eu conseguiria. Hum, hum, hum. Ele não tá aparecendo os monitores pra mim. Provavelmente porque eu tô com. Ah, foi. Aqui, ó. Esse daqui. Aí, será que vocês vão conseguir ver? Essa aqui. Esse aqui é o meu novo setup de trabalho, tá?
para quem me perguntou. Então eu estou utilizando aqui o meu monitor antigo, meus dois monitores da Dell antigo aqui do lado, tá? E eu coloquei um monitor aqui no centro maior. Eu voltei a utilizar 3 monitores e dessa vez eu estou utilizando um monitor bem maior aqui no meio para poder conseguir trabalhar melhor. Eu tinha muita complicação, né, em relação à quantidade de telas. Muita gente me pergunta, pô, mas você assiste todos os 9 jogos que estão aqui? Olha, eu consigo observar todos os jogos, mas eu não trabalho, obviamente, com a minha stake no mercado em todos eles. Se eu estiver trabalhando no mercado de gols, já posicionado numa longa exposição, no over limite ou no over à frente, eu posso, obviamente, ver mais jogos, estar mais posicionado em jogos, porque eu encontro a leitura que eu preciso para gols e deixo rolar, né? Agora, se é uma posição de match odds, onde eu uso a minha stake cheia, claro que não. Aí eu estou focado num jogo só, onde a minha posição está aberta. Mas como eu trabalho no Leitura, o Discord do Leitura, eu sempre convido vocês a trabalharem lá comigo, tem outras pessoas que estão assistindo outros jogos, que a gente tem leituras parecidas, que me avisam, ó, esse jogo aqui está cheirando gol também, e aí fica mais fácil de ter uma leitura compartilhada, entendeu? Então, geralmente aqui na parte direita, ó, eu deixo jogos da Alemanha, aqui deve estar passando aqui, ó, um Greuther Fürth e Leverkusen, aqui se eu não me engano era União Berlim e Leipzig, e aqui embaixo Frankfurt e Hoffenheim. E aqui eu já deixo mais o campeonato italiano, né? Tinha aqui Atalanta e Venezia, o Torino que jogou com Spezia, aqui tinha um jogo também do alemão, dois jogos do alemão, e tinha o City e aqui em cima o Aston Villa. Então você vê, o Aston Villa está mais escanteado, eu não estava fazendo, o City, se eu não me engano, já estava vencendo o jogo, a Atalanta não estava prestando muita atenção, meu foco estava mais aqui na Alemanha, tanto nesses 2 do meio quanto desses 3 do lado, tá bom? Então, para quem me pergunta, e esse negocinho aqui embaixo, muita gente perguntou, chama Stream Deck. Para quem grava vídeo igual eu, é muito mais fácil, olha, da gente conseguir fazer a transição. Eu dou um clique aqui, ó, e muda a minha tela e fica muito mais fácil para quem grava vídeo como eu, né, que produz conteúdo, é mais tranquilo. Aqui está o meu suporte do fone de ouvido e mais nada. Aqui em cima é a iluminação e a câmera que eu gravo para vocês. E assim, tá um setup bem grande, talvez na imagem não dê para ver, mas tá uma coisa bem grandona. Ainda estou tentando me adaptar. Quando eu trabalho, eu preciso me afastar um pouco, né, para também não ter problema na visão. Mas felizmente eu estou conseguindo estar com tudo que eu preciso na tela. Então não, eu não faço 9 jogos ao mesmo tempo, mas sim eu estou sempre procurando oportunidade nesses jogos e quando eu encontro eu passo a focar mais nesses jogos. Tá bom? Vocês pediram para mostrar o setup. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, tem foto lá dele também. Talvez até de uma maneira um pouco melhor. Deixa eu fechar. Vamos voltar para cá. Bom, sobre a Juventus, os últimos jogos da Juve, a gente teve uma vitória contra a Fiorentina, confronto praticamente direto aqui em briga por fase de grupos da Europa. A gente teve uma vitória fora de casa contra o Cagliari e uma derrota para a Inter. Essa derrota para a Inter foi bem dolorosa aqui para o time da Juventus e, óbvio, lançou a Inter de novo como grande candidata ao título. Essa cotação de 1,80 da Juve, para mim, ela não é legal. Tá? 1,80 para mim, contra o time do Sassuolo, que é tão difícil de jogar contra, eu acho que a Juventus vai ter um pouco de problema. Não que a Juventus não vai vencer, mas eu acho que a Juventus vai ter mais problema do que o mercado acredita, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso PDF de apoio. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação interessante. Ó, o Sassuolo não costuma ser um bom time dentro de casa, só tem 38% de vitórias. A Juventus tem 9 vitórias em 16 jogos fora, 56%, né? Só que a Juventus saiu na frente com mais constância do que o Sassuolo. A Juventus também falha pouquíssimo em marcar fora de casa, já o Sassuolo acaba falhando um pouquinho mais. Sobre o ataque e defesa, não tem tanta diferença. A Juventus tem uma defesa um pouco melhor fora de casa comparado ao Sassuolo dentro, e tem um ataque também um pouquinho melhor comparado ao Sassuolo dentro de casa. Os dois times são péssimos em bola parada, né? E a Juventus tem ali 3 gols a mais marcados. Então eu vou marcar essa informação aqui também para essa situação de bola parada, apesar de serem 2 times muito ruins. O Sassuolo, a Juventus não, né? A Juventus, se eu não me engano, é a primeira temporada aí
em várias que a Juventus está tendo um comportamento tão ruim na parte defensiva, porque sempre teve bons zagueiros para tirar essas bolas. O Sassuolo sempre foi um calcanhar de Aquiles, né? Sempre foi um problema essas bolas aéreas, sempre perdeu muita vantagem, deixou de vencer jogos por conta de gols no final de bola parada. Nenhum time tem uma estatística tão boa assim de contra-ataque. A gente tem um jogo tendendo para 2,5, tá? Isso é uma tendência até boa. 1,5 até bem tranquilo, mas vamos ver como é que vai correr em campo. Sobre as expectativas e necessidade, como eu falei para vocês, o Sassuolo é meio de tabela, não está brigando por nada, mas a Juventus viu a Roma perder da Inter, a Fiorentina acabou de perder hoje cedo, estou gravando no domingo, da Salernitana, e olha que a Salernitana tá querendo, hein? Salernitana ainda pode tentar buscar uma fuga desse rebaixamento. E a Lazio enfrenta o Milan hoje, então a Juventus ainda... A Atalanta venceu o Venezia, então a Juventus ainda tem uma ameaça de perder essa vaga direta aqui na Liga dos Campeões e precisa vencer, quem sabe até para alçar aqui voos maiores, passar o Napoli, né? Poderia até tentar, eu acho que de premiação seria interessante. Eu venho em primeira para trabalhar um layer para a equipe em campo, mas tomando muito cuidado com as pegadinhas do mercado, né? Às vezes está um jogo de trocação, então não vale a pena. E também ficaria de olho no mercado de gols, só que não esticaria tanto, tá? Eu acho que aquele 3-3 que a gente tem em mente, que a gente viu que foi um espetáculo em 2020, talvez não se repita tão fácil, porque a Juventus caiu muito na parte de produção de gols, né? E o Sassuolo também deu uma bela caída depois da saída do Locatelli para o time da Juventus. Também saiu o Caputo para o time da Sampdoria, hoje é o 10 da Samp. O Boga, o Jeremy Boga, também foi para a Atalanta, também é o 10 da Atalanta. E só ficou lá o Berardi, né? Mas tem vários jogadores bons no Sassuolo ali, o Scamacca, são jogadores muito bons. Enfim, difícil cravar favoritismo, mas não concordo com a sua de baixa da Juventus, não. Série A do Brasil, não, vamos falar primeiro de Primeira Liga de Portugal, nós temos Braga e Porto. Esse é um jogo assim, como é que eu vou dizer, dificílimo para o Porto. Eu acho muito difícil enfrentar o Braga, principalmente na casa do Braga, mas é um jogo de ascensão, porque o Sporting perdeu o último jogo no confronto direto no derby para o Benfica, e isso deu ao Porto ainda mais tranquilidade na frente, né? E o Sporting não pega um adversário tão fraco, também vai enfrentar o Boa Vista, como a gente está vendo ali, e não é fácil. Então o Porto pode de novo, se conseguir vencer, torcer ali para um tropeço do Sporting, mas ao mesmo tempo, quem está olhando com o mesmo cenário é o próprio Sport. O Sport tem 9 pontos a menos, precisa que o Braga pelo menos ajude, né, um pouco, tire ponto do Porto e ele vença o Boa Vista para que essa distância comece a se diminuir de novo. Óbvio, a gente tem aqui 18 times, se eu não me engano, são 34, né? São 34 rodadas, se eu não estou enganado. Eu posso estar fazendo confusão, mas acredito que são 34 rodadas. Deixa eu pegar aqui no último ano, mas eu acho que são 34 rodadas sim. E já está ficando cada vez mais difícil, né? É cada vez mais próximo da gente praticamente aí decretar o Porto como o campeão dessa temporada 2021-2022. Deixa eu ver aqui. Na temporada 2020-2021 foram 34 jogos, exatamente. Bom, vamos fazer as contas aqui de uma maneira coerente, né? Faltam 12 pontos para serem disputados. O Sporting tem 9 pontos de diferença do Porto, né? É muito difícil, né? Se a gente tem aqui o Sporting hoje não vencendo o Boa Vista, o Porto é praticamente campeão. Então, é uma situação que ainda não é matemática, mas é uma situação muito provável, tá? Então existe uma necessidade muito grande do Porto de vencer esse jogo. Os últimos jogos entre Porto e Braga, o Porto venceu por 1-0, o Braga venceu por 3-2 lá no Dragão, se eu não me engano, deve ter sido, né? 1-1, 2-2, tá vendo? Não é um adversário fácil. Olha só. Vitória do Braga, vitória do Braga, vitória do Braga, empate, vitória do Porto, empate, vitória do Braga, vitória do Porto. Não é um adversário fácil, tá? Então eu não viria para trabalhar back Porto. Para mim isso aqui
É mercado de match odds, correção, até mesmo corrigindo a possível odd do Porto. O Porto entra muito bem no primeiro tempo, mas é bom ficar de olho nisso daqui, tá? Porto fora de casa, o melhor visitante, não perdeu nenhuma, está invicto ainda. E o Braga dentro de casa tem 3 derrotas apenas e 8 vitórias. Vamos nos aprofundar um pouquinho aqui. Vamos lá, ó. O Braga em casa sai na frente em 53% dos jogos, o Porto em 73%. Né? O Porto não falhou em marcar em nenhum jogo fora, o Braga falhou em marcar em 27% dos jogos. Me parece um jogo com boa incidência de ambas marcam também. Vocês não acham? Me parece. A gente tem o Porto aqui com um ataque melhor, obviamente. As duas defesas são muito boas. Tá? Os dois times são bons de bola aérea e o Porto contra-ataca um pouquinho melhor. Então, se for um jogo truncado, como eu imagino que pode ser, essas bolas aéreas podem sim, as bolas paradas, né? Podem sim fazer a diferença. Não indica-se um jogo com tantos gols assim, mas com pelo menos 2 gols, eu acho que a gente pode ter sim uma incidência. O Porto tem bastante característica forte aqui, ó, mas eu não vou ficar lendo todas elas com vocês. O Braga tem uma incidência muito forte de tomar gol nos últimos 9 minutos, né, os últimos 10 minutos da partida. Isso aqui é uma situação, mas também faz, né? Para quem trabalha o over limite aqui, o Braga tem uma facilidade muito grande, tá? E o Porto costuma marcar a maioria dos seus gols aqui quase que no finalzinho do HT. Beleza? Vamos falar de outro jogo do Campeonato Português, que é Sporting e Boa Vista, 1,44 Sporting. Bom, sejamos sinceros, né? Se a gente falou que matematicamente não estava decidido, se o Sporting quiser ainda sonhar com alguma coisa, porque o Braga pode sim, a gente já viu no histórico tirar ponto do Porto, o Sporting precisa desesperadamente de uma vitória contra o Boa Vista. Os últimos jogos deles, 2 vitórias do Sporting, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias do Sporting e 1 empate. Aqui a gente tem uma situação de freguesia. Pode até ser difícil vencer, mas o Sporting tem vencido, né? Nos últimos jogos que enfrentou o Boa Vista lá, 3-1, 2-1, 2-0 e um empate só por 1-1. Esse empate por 1-1, esse resultado de empate seria catastrófico para o Sport. Mesmo que o Porto não vença, mesmo que o Porto empate, o Sport não pode perder a chance de pontuar. No caso de fazer 3 pontos. Então eu acho que empatar para o Sport aqui seria uma situação horrorosa. Tem que vir para vencer. Agora, essa necessidade de vitória vai fazer com que o Sport jogue completamente focado, vai fazer com que o Sport jogue bem, que vale a pena trabalhar essa cotação de 1,44, ou vai fazer com que o Sport fique cada vez mais nervoso porque o gol não sai e o time vai se desorganizando e vai tentando jogada cada vez mais diferente, né? Desnecessária. A gente costuma muito ver essa questão da síndrome do herói, né? Do cara querer resolver a situação o tempo todo. Enfim, cabe a nós olhar o jogo, né? Verificar no ao vivo. Eu acho que dá para tentar buscar esse possível back Sporting aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação. Ó, o Sporting fora de casa saiu na frente em 80% dos jogos. Isso é muito relevante. O time do Boa Vista em 47%. O Sporting mantém a vantagem em 73% das vezes que sai na frente. E o Boa Vista só venceu 27% das vezes. O ataque do Boa Vista é muito fraco. A defesa do Boa Vista é boa. É difícil fazer gol lá, né? Só que o ataque do Sporting também é bom. Isso aqui pode decidir o jogo, ó. Atenção, hein? Bola parada do Sporting pode decidir esse jogo nessa segunda-feira. Ficar de olho nisso daqui e, óbvio, marcar para não esquecer. Bola parada do time do Sporting contra o Boa Vista. Fechamos o Campeonato Português. Na Premier League tem um jogo de meio de tabela entre o Crystal Palace e o Leeds. O Leeds já deu uma melhorada, né? Parecia que ia cair, mas agora já deu uma melhorada. Ainda briga, mas já deu uma pequena melhorada. Bom, Premier League para mim eu só estou fazendo mesmo as disputas lá de cima, então eu vou ficar de fora. Deixa eu ver se tem alguma informação interessante para vocês aqui nesse jogo, que vão fazer esse jogo. Ó, situação de bola parada, o Leeds é um dos times que mais toma gol de bola parada na competição, mas o Crystal não faz tanto, mas também toma bastante. E contra-ataques, o Leeds é aquele time que quando ele está atrás do placar ele se expõe demais e acaba tomando muito gol de contra-ataque. Tá?
Não é um jogo também com uma tendência de poucos gols. Me parece ser um jogo com uma boa tendência de pelo menos 2, 3 gols. Mas é um jogo que eu vou ficar de fora, tá? O ataque do Leeds é muito fraco fora de casa e uma defesa horrorosa, né? Então pode ser que o Crystal vença esse jogo. A odd dessa partida nesse momento, na Premier League, é 2,05 mais ou menos para o time do Crystal. Tá? Na Rússia a gente tem um confronto entre Krasnodar e Zenit. Se eu não me engano, faltam 5 rodadas para acabar a Liga da Rússia, na Premier League russa. Muita gente está evitando de fazer por conta dessas questões de guerra com a Ucrânia, né? Mas faltam 5 rodadas. O Dinamo de Moscou e o Zenit ainda estão disputando esse título. Faltam 5 rodadas, como eu falei. O Krasnodar ainda tem chance de pegar alguma vaga aqui de repescagem na Conference, alguma coisa assim. Então, talvez se você quiser fazer esse jogo, vale a pena dar uma olhada. A odd do Zenit é de 1,42, odd de super favorito, tá? Já falei sobre Premier League, Primeira Liga. Superliga Turca tem o Besiktas com o Kasimpasa e o Sivasspor. O que briga ainda o time do Besiktas? Por nada, né? Talvez uma vaga aqui na Europa League. Talvez uma vaga na Europa League. Se eu não me engano, são 38 rodadas, ainda dá, né? O Besiktas está com uma odd de 1,72. O Kasimpasa acho que é só meio de tabela mesmo. E aqui, esses dois times eu não conheço. O Alanyaspor, se eu não me engano, é o time do... Como é o nome do gajo? Do italiano? Balotelli? Se eu não me engano, o Balotelli joga por aqui. Ou nesse aqui, ou no Antalyaspor. São times com nomes bem parecidos. Ele também briga por uma vaga na Europa League, né? Se eu não me engano, o Trabzonspor já foi campeão, né? Faltando 4 rodadas para ele, temos ainda 12 pontos em disputa. Mesma situação aqui, só que ao invés de ser 9, o Fenerbahçe tem 11 pontos de distância para o time do Trabzonspor, com 12 em disputa, praticamente campeão, né? E por último, para a gente fechar o Brasileirão, um jogo às 8 da noite, Avaí e Goiás, jogo parelho, jogo promete odds, jogo sem muita surpresa para mim. Se eu fosse trabalhar seria isso, um lei pior equipe em campo. Afinal de contas o campeonato ainda está começando, a gente ainda está conhecendo as equipes, então não dá para ficar espreitando muita coisa. Resultados do domingo, o Galo empatou com o Coxa em casa, obviamente. Vocês conseguiram perceber que as odds baixas no Brasileiro são difíceis de entrar. Agora vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Isso aí acontece quase toda a temporada. Quanto mais expectativas as pessoas criam num clube, mais baixa a odd vai ficando. E no Brasileirão é um campeonato muito disputado, principalmente Série B. Por isso que eu falo, a odd do Grêmio esmagada é odd ruim. A odd do Galo, do Palmeiras, do Flamengo esmagada não costuma ser bom de trabalhar, porque são odds que vão ser difíceis de entrar. A gente tem cada vez... É muito comum o time do Galo perder para o Curitiba, perder para o Goiás, né? É comum. O Flamengo derrapar também, o Palmeiras empatou com o Goiás. Então a gente vai ter muita odd esmagada no Brasileirão que eu prefiro evitar. E ontem o Galo não venceu, o Flamengo perdeu também, começou com uma odd baixa antes de sair a escalação, até corrigiu depois para enfrentar o Cap. O Flamengo tem uma dificuldade imensa de enfrentar o Cap lá no Paraná. Então assim, não dá para entender muito bem quem está fazendo essas odds, né? Eu acho que o pessoal está indo muito pelo peso da camisa e isso aí a gente geralmente vê caindo por terra. Tá bom? Então a gente se vê na terça-feira. Eu esqueci de falar da promoção. A gente tem Champions essa semana, Europa League, né? Começam as semifinais. O City enfrenta o Real Madrid num jogão na Inglaterra pelas semifinais. O Gabriel Jesus marcou 4 gols agora contra o Watford na Premier League e a Betfair está oferecendo uma super cotação de 18 para o ambas marcam entre City e Real Madrid. Será que o Vini Júnior e o Benzema vão brilhar nesse jogo aqui? Será que o City vai dar conta de eliminar o Real Madrid? Aqui a gente tem 13 Champions em jogo, todas elas são do Real, nenhuma do City. Em relação à competição, a essa competição, o Real Madrid é pai, avô e bisavô do City, né, que está começando agora o novo rico City, que tem muita dificuldade de vencer. Vamos ver, né? Vamos ver a outra semifinal entre Liverpool e Villarreal.
Bom, eu vejo vocês amanhã então. Se vocês quiserem participar do Leitura, como sempre, convido vocês, o link está aqui embaixo. Promoção também dessa odd do City está aqui embaixo. O regulamento do sorteio também está aqui embaixo. As minhas redes sociais estão ali embaixo. E você tem o botão de se inscrever também ali embaixo. Eu já tem que atualizar aquilo ali, ó. 104 mil inscritos. A gente já passou de 157 mil inscritos no canal. Muito obrigado pela ajuda, pelo apoio de sempre. Um grande abraço e boa segunda-feira.